obrigado. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos então iniciar mais um estudo a convite da casa, hoje com o tema O Discipulado de Jesus. É o momento em que Jesus definiu as condições para que nos tornemos seus discípulos. Então, nós vamos analisar alguns trechos do Evangelho que envolvem as passagens que vão chegar nesse ensinamento muito interessante. Nós sabemos que na vida literária, na vida artística em geral, costumamos distinguir nitidamente o que significa aluno e o que significa discípulo. Aluno seria aquele que aprende com um professor. Já o discípulo é quem segue a trilha, segue o caminho que o seu mestre seguiu anteriormente a chegar à condição de mestre. Então, nós só denominamos discípulo aquele que reproduz em suas obras a técnica, a escola, o estilo, a interpretação, a vivência do seu mestre. Isso estamos nos referindo à literatura, às artes. Por exemplo, Aristóteles foi aluno de Platão, mas não foi seu discípulo. Mas Platão, além de ter sido aluno de Sócrates, também foi seu discípulo. Então, essa distinção ela já era feita por Jesus há 20 séculos. E ser seu discípulo é, portanto, segui-lo e não apenas aprender as suas lições. Quando nós visitamos o capítulo 10 de Mateus, que é o capítulo onde Mateus reúne a fala de Jesus, as orientações de Jesus para os seus emissários, para os seus apóstolos, o mestre, no capítulo 10, dos versículos 40 a 42, ele classifica 3 diferentes graus evolutivos que nós gostaríamos de mencionar. Ele fala dos profetas, dos justos e dos discípulos. Vamos então ler as palavras de Jesus. Disse ele: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Vamos tentar então entender essa classificação, essa passagem, com esses ensinos do Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Primeiro ele fala do profeta, que em geral, nos textos bíblicos, tem o mesmo sentido de médium, ou seja, um simples intermediário de outros espíritos, um medianeiro, embora o seu trabalho constitua também uma obra meritória de grande alcance no setor humano. Por quê? Porque ele pode ajudar a elucidar questões, elucidar orientações importantes para a evolução pessoal dos indivíduos e coletiva, já que ele serve de intermediário, muitas vezes, de entidades mais evoluídas. Então, esse seria o médium, o intermediário. O justo é aquele que já alcançou a condição de discernir o bem do mal. E ele tem, portanto, a capacidade e forças suficientes para apenas fazer o bem e evitar o mal. Esse é o justo. Então é alguém já mais evoluído. Seu comportamento é irrepreensível, correto, nobre e elevado. A palavra justo é muito utilizada nos evangelhos. O discípulo do Cristo é uma criatura que já conseguiu compreender a união
sua, com o seu eu mais profundo, com a sua centelha divina, a sua partícula de Deus. É aquele que se costuma dizer que já é realizado, ou seja, a este bastará um mínimo de ajuda do plano material, que vem exemplificado na menção como dar um simples copo de água fresca, para ele merecer a recompensa, porque ele já está no patamar mais evoluído. Então isso ocorre dessa forma porque quem recebe um discípulo do Cristo recebe ao próprio Cristo, porque é o seu representante, é aquele que nele age e, consequentemente, recebe o próprio Pai amoroso e bom. Então nós compreendemos que o Espírito encarnado, quando ele sente em si a ação do Espírito superior, se ele souber ou se dispuser a aceitar essa ação, viver de acordo com essas intuições elevadas recebidas, correspondendo aos apelos superiores que a ele chegarem, seja ele médium, seja ele justo, ou seja ele discípulo do Cristo, ele vai receber as recompensas que vão fazer jus a cada grau de acordo com o nível evolutivo. O espírito, então, o espírito humano, ele se projeta na vida em diversas personalidades, porque o espírito é uma mônada espiritual, ele é uma unidade criada por Deus, mas se expressa em várias existências com várias personalidades através do tempo e do espaço. Mas cada projeção dessa na realidade é o próprio Espírito Eterno se mostrando sob diversas formas, sob diversas modalidades, e ele vai fazer assim até que ele aprenda realmente a renunciar a essas formas e a essas modalidades externas do tempo e do espaço, para se fixar no seu próprio íntimo, na sua parte pura, na sua parte mais próxima de Deus, mais evoluída, onde não existe forma, não existe modalidade, não existe tempo, não existe espaço, apenas existe o eterno, o infinito, o imutável. É o Cristo interno, o nosso verdadeiro eu, a partícula do todo, a centelha divina, que nós já temos, somos dessa natureza, mas a nossa personalidade a abafa e não conseguimos fazê-la manifestar-se, tampouco reconhecê-la. Então, antes de nós apresentarmos as exigências de Jesus, do Cristo ao discipulado, queremos ler um trecho no qual o Cristo procurou compreender a opinião que tinham a seu respeito aqueles membros do grupo que ele convidou para segui-lo. Jesus quis saber: o que é que vocês pensam a respeito de mim? Como é que vocês me entendem? Isso está em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 17, onde se lê o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas teu Pai que está nos céus. Então vem a primeira pergunta: quem dizem os homens que eu sou? O Cristo, na verdade, se dirigiu a Pedro como representante, que simbolizava o grupo de seguidores. O que aconteceu? A resposta de Pedro reflete a resposta inicial, reflete esse período ilusório da personalidade, das personagens que nós representamos na Terra, quando nós confundimos o Cristo com manifestações e formas exteriores. Então nós julgamos
ou julgaram na época, que o Cristo era o João Batista, era o Elias, era Jeremias ou qualquer outro grande vulto. Por quê? Porque a tendência nossa, como personagem terrena, espíritos encarnados, é justamente percebermos essas formas e nomes ilusórios. É isso que os nossos olhos buscam. Mas acontece que Pedro, na sua intimidade, é como se Pedro de repente projetasse o seu eu profundo, a sua individualidade eterna, a sua centelha divina. Então ele consegue perceber a realidade e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como se dissesse: tu és o ungido, tu és o permeado pelo som, pelo verbo, pelo Pai, o Cristo cósmico, o Filho de Deus vivo, a centelha da luz incriada, o Deus verdadeiro proveniente do verdadeiro Deus. Ou seja, é uma visão que realmente, para que o espírito alcance, ele tem que sair de si mesmo, deixar a sua visão terrena, a sua visão estreita, a sua visão material, passional, localizada, e tentar alcançar a amplitude do infinito. E Jesus, na sua pureza, na sua humildade, ele deixava que a divindade se expressasse através da sua personalidade física. Por isso que nós diferenciamos o Cristo, que é a individualidade eterna, o Espírito puro, e a manifestação terrena do Cristo, que foi a personalidade ou a personagem Jesus. Muito bem. Então houve um trecho que se referiu à predição de morte de Jesus, que nós gostaríamos de repassar rapidamente, porque ele vai ser importante mais tarde, quando nós entrarmos propriamente no discipulado. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21 ao 23, foi registrado o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha vir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, quer dizer, Jesus, o Cristo, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que significa adversário, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então é interessante. No episódio anterior, Pedro, buscando o seu íntimo, a sua individualidade eterna, a sua mônada espiritual, o espírito puro que constitui a forma íntima de todos nós, reconheceu o Cristo. Mas aqui nessa visão de Pedro, ele já agiu como personagem terreno, repreendendo Jesus quando Jesus disse que iria entrar em Jerusalém, onde ele iria padecer de muitas coisas, uma premonição. E Pedro repreendeu, de forma que Jesus falou aquela frase que nós conhecemos até do latim, Vade retro, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Não me obstaculize, não impeça a minha evolução espiritual. Porque para o homem Jesus haveria o padecimento, mas para o Cristo eterno, o Cristo é inatingível, é o espírito inatingível, porque há a morte física, mas o espírito não morre, o espírito prossegue. E o espírito puro, como é o caso do Cristo Jesus, não iria padecer de dor e sofrimento nessa sua constituição mais íntima. Então essa revelação, ela causa em Pedro um choque emocional, ele muito temperamental, quando ele ouviu aquela declaração de Jesus que iria padecer, que iria morrer, ele quis protegê-lo imediatamente e aconselhou Jesus que ele se afastasse dessa provação, mas Jesus repeliu imediatamente esse pensamento,
ou seja, um amor humano de Pedro, não pode compreender nem aceitar que um rabi, um mestre tão jovem, tão bom, tivesse um fim tão trágico. Esse é um entendimento que muitas vezes nos confunde, porque nós, como espíritos, temos que passar pela matéria, mas somos fadados a retornar ao campo espiritual, todos nós. E muitos de nós consideram essa morte física uma coisa muito trágica, muito triste, principalmente quando há um exagero, e isso acontece, esse sentimento, até quando é com pessoas que não têm ligações diretamente conosco. Então, muitas vezes, a tristeza, a saudade, a melancolia, na relação desses acontecimentos com pessoas que são próximas de nós, que vão nos trazer assim, uma insegurança, uma sensação de incompletude. É natural que a gente se sinta triste, mas considerar a morte em si uma coisa triste é não compreender o caminho da evolução humana, onde a morte, na verdade, implica transformação da matéria e do espírito. Então, o mestre manifestou a sua contrariedade porque houve uma tentativa de Pedro de se opor à missão messiânica de Jesus, à sua evolução como Cristo. E Jesus, inclusive, repeliu a mesma coisa no episódio do deserto, quando ele disse algo semelhante, né? Vai para trás de mim, adversário, querendo afastar de si os pensamentos, né, de vaidade, de orgulho, de ambição, de egoísmo, que são caminhos opostos à humildade, à renúncia e à submissão necessárias para que a gente consiga completar esse autossacrifício pelo amor. Então, é como se Jesus tivesse dito a Pedro, né? Olha, Pedro, que ele chamou de a pedra que iria edificar a sua igreja, naquele momento estava sendo uma pedra de tropeço, porque desejava fazer Jesus tropeçar e cair no caminho de sua própria evolução espiritual. E Jesus, então, explica para ele: não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A visão é uma visão estreita, visão material, dentro do exemplo que nós citamos anteriormente. Ou seja, olhas tudo com o ângulo material e humano e não do ângulo espiritual e divino. Ora, muito bem, dito isso, vamos então passar para as exigências ao discipulado, as exigências de Jesus, que na verdade são apenas 3. Elas são bem distintas entre si e são citadas e mencionadas numa gradação da menor até a maior, nós vamos ver. E é importante que desde já a gente explique que essa condição do discipulado, essas 3 e citadas condições, exigências, nenhuma delas pretende que basta saber, nem dizer, nem crer, nem fazer. Elas se referem ao ser, ou seja, nós precisamos ser aquilo que Jesus está nos convidando, e não apenas conhecer, ou dizer, ou falar, nem acreditar, nem fazer alguma coisa. Nós temos de ser, nos transformarmos para atender a essas exigências, porque, na verdade, o que vale é a nossa evolução interna, sem necessidade de exteriorizações, nem de confissões, nem de ritos. Vamos ver, então, o que Jesus colocou nessas exigências. Está em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, onde ele disse, onde registrou, perdão. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí estão as 3 exigências. Mas vamos ler os versículos seguintes. Porque aquele que quiser preservar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por minha causa, a achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus mensageiros, e então retribuirá a cada um segundo o seu comportamento.
Em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes absolutamente experimentarão a morte até que o Filho do Homem venha em seu reino. Então vamos lá, começa com a lição do livre-arbítrio. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, em primeiro lugar é preciso querer. A condição para o discípulo inicia-se com um esforço pessoal. Sem o livre-arbítrio espontâneo, com uma escolha e decisão, não pode haver jamais o discipulado, não se alcançará a condição de discípulo de Jesus. Então, por isso, a importância que assume na condição do progresso espiritual o aprendizado e o estudo. Porque o aprendizado e o estudo não podem se limitar apenas a ouvir rápidas palavras. É preciso ser o aprendizado e o estudo precisa ser sério, continuado, profundo, porque na verdade, embora nós tenhamos o nosso intelecto iluminado, se o intelecto não estiver preparado com essas informações, com a cerebração, com as reflexões, por meio então desse conhecimento, da compreensão, o intelecto não vai conseguir esclarecer a nossa vontade, que vai surgir a seguir para ela fazer a escolha a favor ou contra o caminho do discipulado. Por isso é frisado a condição do livre-arbítrio, se alguém quiser, porque ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. É algo de total espontaneidade absoluta, sem qualquer tipo de coação física e nem moral. E nós vimos no episódio anterior que o mestre ordenou a Pedro que se colocasse atrás dele, vem para trás de mim, adversário, né? Satanás. E agora, Jesus já esclarece de uma outra forma. Se alguém quer ser o meu discípulo, me siga atrás de mim, venha me seguir. Então, uma coisa é se colocar atrás para não ser obstáculo ao avanço, e a outra é se colocar atrás para seguir o mestre. E aí vem as 3 condições necessárias à realização do discipulado que nós vamos analisar. Negue-se a si mesmo, tome ou carregue a sua cruz, e Lucas, no seu evangelho, coloca cada dia, tome cada dia a sua cruz, ou seja, uma ação diária, e siga-me. Muito bem, vamos iniciar então com a condição do negue-se. Então é uma atitude pedida pelo Mestre Jesus para os que desejam ser os seus discípulos, que seria aquela de nós rejeitarmos o nosso ídolo de carne, o nosso próprio corpo físico, com as suas sequelas de sensações, de emoções, de intelectualismo, tudo, na verdade, que monta o conjunto da nossa personagem terrena, transitória, que está caminhando pela Terra, caminhando por algum tempo no planeta Terra. Veja bem, não significa matar-se, suicidar-se, não é eliminar o próprio corpo. Trata-se de pensamento, de raciocínio e de emoção de desejo, ou seja, quando o nosso desejo, a nossa intenção, o nosso interesse está para o lado nosso, para a nossa constituição material, que é o significado do nosso corpo físico, dando muita importância às nossas sensações, à nossa sensibilidade, às nossas emoções, ao nosso intelectualismo, tudo isso tem justamente a ver com egoísmo, vaidade e orgulho, exatamente isso. Então nós precisamos trabalhar isso em nós aos poucos para que nós façamos a negação da nossa personagem, ou seja, precisamos recusar a idolatria da nossa personagem terrena e pensarmos no nosso espírito eterno. O que significa isso? Valorizar mais a nossa vida espiritual, menos a nossa vida material e todos os seus prazeres e atrativos. É uma renúncia aos desejos terrenos, conforme, por exemplo, ensinou o Siddhartha Gautama, o Buda, que mostrou a mesma linha de pensamento, porque provavelmente ou naturalmente, ou melhor dizendo, certamente, Buda foi um dos enviados de Jesus à Terra, aquela
civilização hindu para começar a trazer esses ensinos, esse tipo de pensamento, não é? Porque todos os grandes líderes espirituais que antecederam a Jesus foram, na verdade, seus enviados, porque Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então, nós podemos dizer que o atraso da humanidade faz com que as pessoas acreditem que o seu verdadeiro eu é essa personalidade terrena, com corpo, e que a nossa consciência atual ela é a única. Mas nós precisamos negar essa nossa personagem, negar a nós mesmos para buscar o nosso eu eterno, o nosso eu divino. Então Jesus está dizendo, olha, esse eu aí que você julga ser o verdadeiro, ele precisa ser negado. Ele é transitório. É preciso buscar aquilo que é superior. Então, dessa forma, Jesus deu o seu próprio exemplo com relação a isso, como o Cristo, porque ele negou o seu eu personalístico, Jesus. O Cristo se deixou imolar, se deixou morrer, perder o corpo físico, porque isso não importava muito, porque o Cristo era o verdadeiro eu profundo, assim como todos nós também temos o nosso Cristo interno que precisa aos poucos ser revelado à medida que nós apagamos essa nossa personalidade terrena através da nossa renúncia, da nossa abnegação, da nossa oposição aos atrativos materiais, né? Para que o nosso Cristo íntimo se revele, se manifeste cada vez mais, e isso vai ser alcançado quando as nossas virtudes forem expostas cada vez mais, fazendo com que os nossos desvios morais sejam cada vez mais abafados, é o negar-se, exatamente isso. Então nós precisamos caminhar nesse sentido da nossa cristificação, negando esse nosso eu pequeno, a nossa personagem humana. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, minhas irmãs, de menos-valia, não é negar o nosso valor intelectual, a nossa capacidade de realizar as coisas, de relacionar, de produzir, não é isso. É negar para nós mesmos que essa personagem terrena é o que importa. Ela tem pouco valor em relação à nossa unidade maior, a unidade eterna, que é o Espírito de Deus que nos habita e que expressa-se pelo nosso canal, só que a nossa personagem abafa por causa das nossas ambições, desses valores menores da nossa personalidade, como a ambição, o ciúme, a inveja, esses desejos, né, de vingança, tudo isso que traz esses desvios da alma, desvios da nossa conduta moral, implicam as ações da nossa personalidade terrena, abafando aquela revelação maior da evolução crística que todos nós temos e que precisamos potencializar e apresentar. E olha que Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele diz que em nós habita a plenitude da divindade. Ele falou, no Cristo habita a plenitude da divindade. Então habita em nós também a plenitude da divindade, porque o Cristo é da mesma essência nossa. Como está em O Livro dos Espíritos, foi criado simples e ignorante e evoluiu como espírito até alcançar o patamar de espírito puro, o Cristo. E nós estamos a caminho da luz, como diz Emmanuel, né? Nessa jornada de caminhada em direção ao nosso próprio aperfeiçoamento. Vamos então para a segunda condição. Primeiro vimos o negar-se, negue-se a si mesmo. Vamos agora então à segunda, tome a sua cruz. A cruz, ela era um suplício infamante que era aplicado apenas a escravos, a criminosos de baixo nível à época de Jesus. Jesus ainda não havia enobrecido esse emblema, esse símbolo, com o seu próprio sacrifício
na crucificação. Então a cruz era um símbolo degradante. Então carregar a cruz, na verdade, era um ato corrente, porque os condenados eles tinham que carregar a cruz, ou pelo menos a trava superior, até o local do suplício, que geralmente era um ponto mais alto, onde seriam pregados, amarrados, uma vez presos a ele, eram suspensos, pendurados, né, em postes e permaneciam fincados no chão até a desencarnação. Era um suplício terrível, né? Então a cruz era um símbolo bastante conhecido na antiguidade, na verdade, com diferentes simbolismos, mas era uma metáfora carregar a cruz como sendo o sacrifício, a aceitação da prova, não é? Diz que a cruz tem um traço vertical, que é a elevação para o alto, e o horizontal, que simbolizaria a materialidade, é a união das duas coisas. Então, o Cristo exige para os seus discípulos que carreguem a sua cruz e que o sigam, literalmente, sigam após ele, ou seja, que cada um caminhe levando consigo os sacrifícios que tiver de fazer, enfrentando as suas dificuldades, né? Então, na verdade, historicamente, os habitantes da Palestina estavam habituados a assistir essas cenas, era uma coisa corriqueira. E também um ponto de interesse aqui, de atenção, o historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele nos cita na sua obra Bellum Judaicum, que significa a Guerra dos Judeus, ele cita 4 casos em que as crucificações foram feitas em massa. Então era comum haver milhares de pessoas crucificadas a essa época de Jesus. Então, essa comparação, tome a sua cruz, ela não foi feita assim, vazia de sentido, mas realmente metaforicamente, mas aplicada nessa forma de implicar, né, de dar a entender, cada um leve aquilo que precisa suportar no seu dia a dia, caminhando para a sua própria evolução. Então, nesse sentido, né, por exemplo, nós tivemos Mateus registrando a respeito da porta estreita, que Jesus mencionou, também simbolizou como porta estreita o caminho que leva à vida, ou seja, a felicidade ela é alcançada, na verdade, quando nós cumprimos os nossos deveres para com a nossa família, para com nós mesmos, para com a sociedade. É assim que nós alcançamos a felicidade de fato, né? E essa felicidade em nós realmente será total. Essa preparação do negar-se, ela vai exigir em seguida o superar as montanhas, o elevar-se, o saltar, né, os degraus das dificuldades, passar por cima dessas barreiras para que a gente encontre realmente, sem desfalecimento, sem revoltas, uma posição superior, uma posição de aceitação plena, de resignação ativa, com alegria no nosso coração, de estarmos cumprindo o nosso dever para com as obrigações e para com a vida que Deus colocou no nosso caminho. Porque Deus coloca à frente de nós a família, Deus coloca à frente de nós, às vezes, o faltar, né, de necessidades básicas, ou pessoas incompreensíveis, ingratas, pessoas com as quais a gente tem de conviver e que, na verdade, existe uma imagem muito interessante do espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, onde ele conta no capítulo 6, que é um episódio, ele fala que essas pessoas que vêm nos aborrecer, entre aspas, são como ferramentas que vêm moldar a nossa personalidade, como se nós fôssemos uma pedra bruta que precisasse passar por uma lapidação para que a gente alcance a formosura de uma bela estátua, de uma bela imagem. Então, as dificuldades para nós, na verdade, elas precisam ser encaradas como oportunidades para o nosso aperfeiçoamento. Quando nós conseguimos enxergar a coisa dessa forma,
nós estamos nos candidatando ao discipulado com Jesus. Então, depois de decidido o livre-arbítrio, negarmos a nossa personagem terrena, nos sentidos que explicamos, e carregarmos a nossa cruz, vencermos as nossas dificuldades, então Jesus solicita que nós o sigamos, ou seja, a terceira condição, siga-me, né? Então revela naturalmente a chave final e indispensável para o discipulado, um discipulado que não alicia os discípulos, não alicia as pessoas, não lhes promete facilidades, não promete privilégios, ao contrário, pede sacrifícios, não é isso? Mas alerta que não basta estudar a doutrina, não basta aprofundar a teologia, não basta decorar as palavras, não basta pregar os ensinamentos, é preciso seguir, ou seja, acompanhar passo a passo o caminho que o mestre seguiu, nos colocando, né, colocando as nossas pegadas junto às pegadas do Cristo, fazendo com que esses passos sejam realmente o caminhar de acordo com aquilo que Jesus ensinou, de acordo com as coisas que ele fez na terra, porque esse é o caminho para nós alcançarmos a nossa própria iluminação. Porque Jesus foi um exemplo vivo, um modelo vivo daquilo que nós temos que alcançar, ou seja, precisamos seguir para o nosso próprio Calvário, digamos assim, mas haveremos de receber a recompensa lá na frente. É interessante porque Jesus não disse para imitá-lo, porque seria fraco, ele pediu para segui-lo, porque imitar a gente poderia fazer apenas com formas externas, com roupas, com emblemas, imitando o comprimento dos cabelos. Não se trata disso. Trata de seguir. Trata de seguir no amor, na dedicação, no autossacrifício, na humildade, na renúncia, porque é assim que nós vamos realmente conquistar aos poucos o patamar de Cristo ou de discípulo do Cristo, pela nossa própria cristificação. Aí nós já podemos cada vez mais entender de forma mais perfeita por que Jesus alertou Pedro: ainda és meu adversário, porque caminhas na direção oposta à minha, tentas impedir-me de penetrar nessa senda dolorosa e sacrificial. Porque Jesus é aquele líder, aquele mestre, que ele se submeteu ao sacrifício doloroso, dor na carne, não é? A gente conhece a história de sacrifício de Jesus. Ele passou por isso para mostrar que o sacrifício tem uma recompensa depois. O nosso sacrifício pessoal, quando a gente deixa de ser mesquinho, egoísta, quando nós deixamos de pensar em nós em primeiro lugar, quando nós olhamos para a nossa família, para o companheiro, companheira que está ao nosso lado, para os nossos pais, para os nossos filhos e procuramos atender às necessidades, né, da nossa parentela, daqueles que convivem conosco mais de perto, quando a gente consegue sair de si mesmo e praticar o amor, a caridade, nós estamos aí realmente conseguindo compreender o negar-se e o seguir, o Cristo, e adentrar o reino de Deus que habita em nós. Então, olha só, Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, ele coloca uma frase que parece enigmática, né? Porque aquele que quiser preservar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por minha causa, a achará. Então fica uma coisa contraditória. Eu tento preservar e perco. Mas quem eu perder de propósito, vai encontrar. O que ele quis dizer com isso? Quando nós raciocinamos a respeito, né, significando o verbo preservar, conservar, resguardar, e o verbo perder no sentido de arruinar, de degradar, nós entendemos melhor. Porque perder, ou melhor dizendo, preservar a vida é a vida verdadeira. Tentar buscar a nossa
o nosso eu profundo, o nosso eu crístico, o nosso eu superior, a centelha divina que está em nós, a nossa parte divina, porque Deus nos constituiu assim, ele nos constituiu divinos, mas temos essa dificuldade da impressão da nossa personagem terrena. O autor Pastorino, ele traz uma figura como ilustração muito interessante. Ele diz que nós somos como lâmpadas poderosíssimas e acesas, com toda intensidade, mas com uma camada de barro muito grossa, muito volumosa, encobrindo essa lâmpada. Então nós precisamos realmente remover o barro, ou seja, as imperfeições morais, para que a luz que está já dentro de nós ela possa sair, se manifestar, para que as pessoas possam ver essa luz quando se dirigirem a nós, que será através das nossas palavras, do nosso pensamento, dos nossos exemplos pessoais, não é? Então, aquele que quiser preservar a sua personalidade vai perder a vida, vai perder a oportunidade de mostrar, de apresentar a sua centelha divina. Vai ficar vivendo a vida material, a vida passional, como se fosse a vida verdadeira, e aí vai desencarnar, vai haver sofrimento e reparações no campo espiritual, depois retornar para os ciclos reencarnatórios em condições não favoráveis por causa dessa impregnação, desse atrativo por viver a vida da personalidade material. Mas, por outro lado, aquele que perder a vida por minha causa achará a vida verdadeira. O que é isso? Negue-se a si mesmo, ou seja, perca um pouco, né? Vamos pensar aos pouquinhos. Perca um pouco desses seus atrativos materiais e busque o Cristo, busque no ensinamento do Cristo o seu alimento. Então você vai aí encontrar a vida verdadeira, né? E depois ele alerta mais adiante, porque isso foi o versículo 25, em Mateus 16, 26, no versículo seguinte, ele diz justamente o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Que valor que ele tem, né? Que valor tem a sua alma? Ou seja, se nós ajuntamos aqui bens materiais, ficamos preocupados com os nossos títulos na convenção humana, eu sou o doutor fulano, eu tenho título tal, eu tenho o emblema tal, sou representante. Se a gente tiver isso como uma medida de ser superior a outrem, ter uma vantagem sobre outrem, e não como um recurso evolutivo para eu poder progredir a mim mesmo e ajudar as outras pessoas a progredirem também, se eu ficar acumulando a riqueza material, o poder, se eu quiser viver uma vida apenas sensória, fazendo uso exagerado dos sentidos do corpo, seja sexual, seja o gastronômico, por exemplo, né? Se eu quiser fazer isso, se eu passar a vida desse jeito, eu vou perder a minha alma, porque eu vou adentrar o campo espiritual depois da desencarnação sem nada disso. Eu vou perder todos os castelos que eu construí, tudo que eu ajuntei vai ficar para trás. E se eu tiver um apego muito grande, eu provavelmente estarei no campo espiritual sofrendo, pensando que outro tomou conta, tomou poder, tomou herança daquilo que era meu. E muitos espíritos estão nessa condição no campo espiritual. Então nós gostaríamos de ler aqui alguns trechos de uma mensagem muito bonita que tem no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós não vamos ler a mensagem inteira, apenas algumas frases. É a mensagem número 58, intitulada Ganhar. E vamos ver o que o Espírito Emmanuel ditou a Chico Xavier nessa mensagem. Ele disse assim, alguns trechos, né? O espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora.
O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, temporárias, aleatórias, de curta duração, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, Emmanuel nos dá a medida precisa do significado desse ensinamento de Jesus no caminho do discipulado, que para ser o verdadeiro discípulo do Mestre, nós precisamos começar a nos desprender de muitas coisas materiais que nós supervalorizamos. Como disse o nosso benfeitor Emmanuel, né? Ele alertou, renova enquanto é tempo a sua visão espiritual. O enquanto é tempo é enquanto nós estamos aqui, na Terra, encarnados. Porque quando a gente passar para o além-túmulo, nós vamos ter oportunidade de evoluir também. Mas acontece que a evolução, ela não prescinde a passagem pela carne. E todos os espíritos precisam ter a vida material para darem provas de que progrediram, através da renúncia, da humildade, através da abnegação, da caridade, do amor, de todos esses valores. Isso precisa ser feito enquanto estamos na matéria. Então, quando nós vivemos essa vida que a gente quer conquistar o poder, que a gente quer conquistar a propriedade, que nós queremos, que muitas vezes nós tratamos as pessoas como sendo nossa própria posse, não é? Muitas vezes, quando isso acontece, nós temos essa sensação de estarmos vivendo uma vida plena de propriedades e estamos satisfeitos com isso, mas nós não conseguimos conquistar a nós mesmos. Não somos capazes de negar essa personalidade humana cheia de ambições, etc., e ganharmos uma amostra do nosso eu divino, daquilo que é superior em nós próprios, que nós precisamos revelar como sendo do reino de Deus em nós. Perguntou Jesus: que vale ganhar o mundo que não pertence a você, né? E perder a ti próprio indefinidamente para a vida imortal, porque o indefinidamente significa ficarmos normalmente nessa vida material, reencarnando frequentemente dessa forma, não é? Pode-se talvez definir alguma coisa no sentido do cálculo da capacidade de cada um, o degrau evolutivo de cada um de nós, com direção ao discipulado. Primeiro, pela profundidade e sinceridade na renúncia ao nosso eu personalístico. Essa é uma forma de medir o quanto nós estamos nessa direção do discipulado. Um segundo tópico, pela resignação sem queixas, a aceitação ativa de todas as cruzes, de todas as nossas dificuldades. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala para nós em vários trechos sobre a necessidade de nós não queixarmos, não murmurarmos diante das provas, diante das expiações, porque senão elas serão perdidas. Mais um item de avaliação: o acompanhar silencioso dos passos espirituais no caminho do nosso autossacrifício, do amor pelos outros, ou seja, é a maneira de mostrar que nós estamos seguindo Jesus, não é? Nós estamos caminhando na direção de Jesus. Então, no versículo 28, ele arrematou dizendo: em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes absolutamente experimentarão a morte até que o Filho do Homem venha em seu reino. Ou seja, a morte da personagem, deixando viver em nós
a personalidade eterna, quando nós vamos, de fato, experimentar o reino de Deus que habitará em nós próprios.